Olá, querida alma! Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como superar uma pessoa, um término e aprender a me escolher. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite. Cheguem mais. Fixar comentário aqui. Estou botando o tema da live. Feito. Boa noite, Giovana, Jussara, Josi, Eriquinha, Altamiro, Tatiana, Elizabeth, Henrique, Ivanete, Fernanda, Alan. Sejam bem-vindos à live deste domingo sobre como superar uma pessoa ou um término e aprender a me escolher. Tema que eu considero central, cheio de desafios, né? Aqui vou trazer dicas muito importantes, inclusive aconselho quem está chegando aí separar aí papel e caneta, que basicamente o que eu vou dar aqui hoje é uma aula. Boa noite, Paula, Jordana, Fernanda, Lenilda, Andréia. Enquanto isso, quem está chegando aqui já vai escrevendo para eu entender um pouquinho o cenário de vocês. Isso ajuda eu construir as minhas narrativas, né? O que para você tem sido mais difícil na superação de um término, de uma pessoa? Escreva aqui. Qual o seu maior desafio? Já aproveito para falar também, que caso vocês não saibam, a partir de amanhã eu vou estar lançando um desafio gratuito de 10 dias, tá? Onde num grupo fechado e silencioso no Instagram, no WhatsApp, eu vou postar dicas diárias para a superação de um término, dicas e reflexões durante 10 dias, começando amanhã. Para entrar é muito simples, comenta aqui novo, tá? Tô comentando novo, tu vai receber o link do grupo do WhatsApp, entra lá e só ficar esperando. No grupo silencioso, todos os dias tu vai receber um vídeo meu ali com uma dica, tá? O apego à pessoa como se fosse uma dependência, ok. Parar de pensar na pessoa, nas situações que causaram o término, ok. Se abrir para novo. Então fica aí que a live é para vocês, tá? Para quem é essa live? Para quem está diante de um término, para quem terminou há um bom tempo, mas ainda assim, sabe, aquela pessoa segue, às vezes no sonho, vem nos pensamentos, não consigo seguir em frente. Alguém botou um novo ali com a exclamação, tá? Bota só novo, se botar com a exclamação, a automação não vai te responder. Tá? Para quem viveu um relacionamento tóxico, traições, para quem vive aquela relação, sabe, ioiô, que vai e volta, mas a coisa nunca avança. Então aqui, de novo, eu vou trazer 5 passos. Vou até mudar aqui o texto que eu coloquei. 5 passos para superar uma pessoa e aprender a me escolher. Tá, agora melhorou. Pronto. 5 passos para superar uma pessoa e aprender a me escolher. Ok? De novo, pega papel e caneta, que eu vou dar hoje aqui uma aula, algo que eu dou, ensino para os meus mentorados. Boa noite, Vivi. Vários mentorados aqui, ó. Insegurança e medo das relações passadas, não levar esses sentimentos para a nova relação. Ok? Então isso aqui eu já dei em outras mentorias minhas sobre essa temática. Então considero um conteúdo central, né? Claro, superação de um término, gente, é algo extremamente complexo. Desapegar, soltar de alguém, tá? E vocês vão entender o porquê. Então, Kelly, só mentorados aqui hoje, hein? Eu não sei se fico atrás, ele nem liga pra mim. Ok, então fica na live aqui que vocês vão entender muita coisa. Até dessa coisa aí de ficar esperando uma mensagem, de ficar acompanhando nas redes sociais, de querer manter contato, tá? Esse ex não sai da cabeça. Ok, meus queridos? O que primeiro eu preciso dizer para vocês?
Não vai ser fácil, tá? Talvez a superação de uma pessoa que tu amou aí seja, estou numa relação ioiô. Fica aí então. Vai doer, tá? Vai doer, vai levar tempo, tá? Porque esses passos, inclusive, que eu quero construir aqui com vocês, eu vou construir eles com base na teoria, né, dos estágios do luto, tá? O luto, qualquer fim de qualquer coisa, nos pede um luto, tá? E esse luto, observa-se que ele tem estágios a serem atravessados. Entretanto, via de regra, a maioria de nós, primeiro que desconhece esses estágios, né? É algo que não tem a cadeira, não tem a matéria no colégio, relacionamentos, muito menos luto, nem na faculdade. Então, se tu não buscar esse conhecimento numa fonte alternativa, tu de fato vai ficar cego para isso. E é isso que faz a gente tropeçar, se atrapalhar e não atravessar esses estágios do luto, por desconhecimento. Às vezes há conhecimento sobre eles, só que ainda assim tu não consegue avançar, e eu vou explicar isso hoje para vocês, tá? Eu vou falar desses estágios, dos principais erros cometidos em cada um desses estágios, e talvez vocês vão perceber que mesmo tendo essa consciência, vai ser complexo aplicar isso, e tem um porquê também que eu vou trazer aqui, tá? Mas qual é a parte boa, vamos dizer assim? Tudo isso tem solução, tá? Atravessar esse processo vai ser difícil, mas pode não ser tão sofrível, pode não ser, sabe, a Terceira Guerra Mundial, ou pode ser algo que tu pode, né, deixar de ser algo que tu arrasta por muito mais tempo do que deveria. Esse é o grande ponto, quando tu não vive e atravessa esses estágios do luto, um luto que de repente poderia durar ali 6 meses, dura 1 ano, 2 anos, ou esse luto nem acontece, o que é pior ainda, né? Tu reprime ele e de repente sai correndo para uma relação. Isso é um grande erro. Emocionalmente tu não te estabilizou, tu não resolveu suas questões e estás tentando lá tapar mais uma vez alguma coisa em ti com uma outra pessoa. E claro, no início dá aquela dopamina, toda aquela vontade, paixão e tudo mais, só que vai ser questão de tempo para tu cair num lugar bem parecido. E os lutos, eles se acumulam, sabia? Por isso que muitas vezes viver um luto hoje parece que dói 10 vezes mais, mas quando tu vai fazer um processo investigativo, terapêutico, tu percebe que ali, na verdade, aquele luto que tu tá vivendo é aquele e mais 4 lutos anteriores que tu não viveu antes. Então é aquela intensidade que emocionalmente aquilo te arrebenta. Né? Faz muitas vezes tu ter a tua rotina prejudicada, a rotina de autocuidado, teu desempenho no profissional pode ter uma queda, consequentemente no financeiro, pode começar a descontar na comida, te isolar em exagero socialmente. Uma série de complicações podem acontecer aqui. Não que isso não seja esperado, tá? No luto a gente vai ter momentos assim. Só que dá pra minimizar isso, tá, gente? E essa é a minha ideia aqui nessa live, tá? Repito, tá? Antes de eu começar, amanhã começa um desafio de 10 dias. Diariamente eu vou dar dicas e reflexões, tá? Num grupo fechado e silencioso no WhatsApp para ajudar vocês a superarem uma pessoa e aprenderem a se escolher. Para entrar é muito simples, tu vai comentar novo aqui nessa live, tu vai receber o link do grupo do WhatsApp, entra lá e ponto. Um videozinho meu por dia tu vai receber, com reflexões extremamente poderosas, né? Eu aí nos últimos 6 anos ajudei pessoas diariamente, então é algo que eu tenho muita experiência, mais de 2.000 atendimentos, ajudar pessoas a saírem desse lugar, a saírem, né, de ficar patinando ali e, num segundo momento, depois de atravessar né, de forma consistente esse processo, alcançar, se abrir para ver um amor novo, né? Um amor maduro, um amor diferente, tá? Porque isso é muito importante também reconhecer. Esse término, gente, é um grande convite, é uma grande oportunidade para tu te conhecer, para tu amadurecer, para tu curar as tuas questões. Aquele que faz bom uso disso diante de um término, de distanciamento de alguém, cresce, muda, já não é a mesma pessoa, consequentemente pode atrair pessoas diferentes, pessoas também mais maduras, pessoas também curadas. Porque a grande maioria das pessoas o que faz? Termina ali uma relação, eu vivo uma grande dor, mas aí
Vocês vão entender que a gente foge dessa dor, a gente cai e ali fica patinando nos primeiros estágios do luto, que eu vou trazer em seguidinha. Então eu não dissolvo de fato aquela dor, não resolvo as várias dores e feridas emocionais que vieram para a superfície e tento pular mais para frente, por mais que isso leve um tempo para uma próxima relação. Ou seja, eu saio dali meio que sendo a mesma pessoa. Não amadureci, não olhei, não me curei. O que vai acontecer lá na frente? Eu vou encontrar um padrão de relacionamento similar, que provavelmente o desfecho dele principalmente vai ser o mesmo, vai chegar lá no final, eu não me realizo no amor, a coisa não vai, ou as repetições, né? Aquele parceiro sempre vai embora, ou sou sempre eu que pulo da relação quando a coisa começa a ficar estranha. Os padrões vão determinar a minha vida amorosa, o que é muito ruim, porque o padrão, ele sempre vai te levar invariavelmente para um lugar de sofrimento, para um lugar de desagrado. Ok? Bora lá então? Preparados? De novo, se quiserem pegar papel e caneta, tá? Passo 1. Qual é o passo 1, gente? Encarar a realidade. Encarar o fato. Que é essa relação acabou. Parece algo meio óbvio isso, né? Por que eu tô trazendo isso, gente? O primeiro estágio do luto é a negação. E esses estágios, gente, esses passos que eu vou trazer para você, tá? É importante vocês naturalizarem isso, tá? Todo mundo vive isso. Todo mundo atravessa esses estágios. E a primeira coisa, o primeiro mecanismo de defesa do nosso ego acionado diante de uma notícia bombástica, vamos dizer assim, né? Uma notícia intensa é uma forma de amortecer o impacto de algo difícil. Isso acontece, por exemplo, quando morre um ente querido. Quem nunca viveu algo assim, ou ouviu algo, né, de morre um parente, um pai, uma mãe, primeira coisa que tu diz, não, mas não pode ser, não morreu, não, peraí, aí, de repente no outro dia, né, parece que tem a sensação de que amanhã essa pessoa vai entrar em casa e não, aquilo não aconteceu. Negação. Tá? E esse mecanismo ele atua, gente, de forma bem inconsciente, a gente não percebe muito, tá? É ele que faz, por exemplo, a gente seguir guardando objeto, coisas desse ex-parceiro em casa. É essa negação que faz a gente continuar olhando o celular para ver se de repente chega uma mensagem, sabe? Como se fosse, não, é só uma fase, as coisas vão mudar aqui, ele vai mandar uma mensagem, ele, ela, né? A gente vai rever essa questão. É isso que faz a gente contar para os amigos, né? Que não, a gente está dando só um tempo, tá? Mesmo sabendo que o outro partiu. É isso que faz a gente ficar espiando lá, né? Nas redes sociais, todos os dias, procurando sinais de que ainda existe uma chance. Isso vem da negação. E, de novo, é natural e esperado que tu reaja dessa forma, sobretudo no primeiro momento, tá? Mas perceba, esse é o primeiro estágio, tá? Qual é uma outra ilusão que a gente cai aqui? Eu respondi hoje uma caixinha sobre isso. Na negação, a nossa mente fica procurando saber o que né? Tem uma curiosidade de saber o que aconteceu, mas o que houve e por que aconteceu isso. Tá colocando uma super energia na outra pessoa. Teve alguém que botou na caixinha a seguinte pergunta, era algo assim, ó. O que mais está me incomodando é não saber por que ele desapareceu. Essa pessoa trazia, né, que esse parceiro foi embora meio que abruptamente. Só que o ponto é, o que muda? O fato de ele foi embora. Ele foi embora porque, vamos dizer, a razão é porque ele está depressivo, tá? Tá com problemas internos e ele tem uma tendência a buscar o isolamento, ou é porque, ou se ele não gosta mais de mim, ou se ele encontrou uma outra pessoa. O motivo pelo qual aquela pessoa escolheu a vida dela sozinha é irrelevante para a minha realidade. A informação, o fato
que importa na minha realidade, que eu preciso olhar, por isso essa coisa do encarar a realidade, é que ele foi embora. Porque a mente, gente, ela nutre uma ideia de que quanto mais eu souber das coisas, quanto mais eu conhecer, mais seguro eu fico, mais em paz eu fico, e aí a gente fica numa busca de explicações que nunca satisfazem. Nunca satisfazem. Que nem eu botei na caixinha de perguntas, se tivessem dito para aquela pessoa, foi por esse motivo, a dor da separação ia estar do mesmo jeito. Ela ia estar triste igual, foi por isso. Então agora tô tranquilo, as coisas vão ficar bem, porque agora eu sei o motivo. Não vai mudar. E por que a mente faz isso? Por isso que eu digo que é um mecanismo sorrateiro de defesa. A mente faz isso por quê? Para tu te distrair do fato que ele foi embora. Porque enquanto tu fica pensando lá, não, por que foi isso? Não, mas peraí, mas ele estava com uns comportamentos estranhos já há algum tempo. Não, mas tinha... de fato, mas tinha aquela não sei quem, aquela vez eu vi uma mensagem de não sei onde, do Instagram, mandando para ele. Será que tu fica numa ladainha infinita, um labirinto da mente mental que te desconecta do momento presente, do aqui e agora. E aí tem pessoas que ficam, gente, na negação por meses. Todos os dias acordam de manhã e começa o cálculo mental e tu nunca chega no lugar. Nunca chega. E mesmo que chegue alguém, sei lá, de fora e diga, olha, amiga ou amigo, ele foi embora por isso. Essa é a razão real. Chega essa informação para ti, tua mente vai criar um outro tipo de pergunta. Mas só um pouquinho, mas por que... Até no vídeo eu provoquei, né? Quando a pessoa falou, só queria saber por que ele desapareceu. Aí eu disse, se alguém te diz, porque ele tá com outra pessoa. Aí eu falei, né? Provavelmente a tua mente ia vir com uma outra pergunta, né? Tá, mas por que ela e não eu? Aí tu já fica lá pensando de novo, por que ela e não eu? Mas por que? Será que eu sou assim? Não, mas será que ela é melhor? Não, mas será que eu tô gorda? Será que não? Será? Tu enlouquece nesse será. Mas eu quero que tu entenda e saia com essa clareza dessa live que isso é só um mecanismo do teu ego que tá querendo te proteger, mas ele é um pouquinho atrapalhado nisso. Para amortecer o que está de fato acontecendo. Só que se a gente cai em demaseio nesse mecanismo, a gente acaba negando o fato. Que nem eu coloquei por exemplo, a pergunta da Paty. E os homens também sofrem assim? O que muda para ti, Paty, enquanto mulher? Tu entende? De alguma forma, a pergunta que tu está trazendo já é um pouco disso. Terminei com alguém. Nossa, tô sozinha. Onde é que eu tenho que colocar meu foco? Como vai ser a minha vida sem essa pessoa? Como eu vou construir essa vida? O que eu vou fazer? Esse aqui é o foco. Agora o foco é, os homens sofrem assim? Porque normalmente o que tem por trás aí? Uma comparação. Pô, tô eu aqui acessando essa dor, ele já tá lá na balada. E não sei onde. E não sei o que. É injusto isso. Eu fico criando, de novo, me distraindo do que realmente importa. O que realmente importa? Hoje eu não tenho essa pessoa na minha vida. Esse é o fato importante de tu lidar. Tu entende, Paty? Mas ainda assim eu vou te trazer uma explicação. Tá? Não tem pra... A gente está aqui para ganhar consciência. Tá? Então tô trazendo isso amorosamente, tá, Paty? Vou trazer a explicação da teoria do apego. Não sei se já ouviram falar, tá? A teoria do apego é uma teoria da psicologia que reconhece que nós, seres humanos, a gente tende, todos nós somos feridos em maior e menor grau na infância e cada um de nós responde de uma forma diferente a esse ferimento, essa dor, esse trauma vivido lá atrás, tá? Quando eu falo dor e trauma, não quer dizer que para tu sair ferido da infância, tu tem que ter sofrido uma grande violência, como um abuso, um abandono real de alguém que te deixou. Não. Muitas vezes a tua mãe foi ir trabalhar e tu ficou sozinho em casa para ti, a criança filtra aquilo como um trauma. Minha mãe não gosta de mim, minha mãe prefere outra coisa do que eu, prefere o trabalho, eu fico aqui sozinho, abandono, trauma. Ferida, dor, abandono, rejeição, tem algo errado comigo. Ok? E aí eu vou falar dos dois principais tipos de apego. Apego ansioso e apego evitativo, tá?
apego ansioso e apego evitativo, porque a grande maioria esmagadora das relações se dá entre uma pessoa presa ao apego ansioso com outra presa ao apego evitativo, tá? Ambas estão feridas. E via de regra, gente, a gente atrai pessoas num nível, num grau de ferimento bem similar que o nosso, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas um nível de consciência, de dores, de traumas bem similar, tá? É assim que a existência funciona. Semelhante atrai semelhante. Ok? Porque eu digo, o ego já começa a contar histórias de que, né, eu sou mais maduro, o ego sempre vai trazer uma ideia que eu tô acima, o outro me ferrou, eu sou o alecrim dourado. Cuidado. Esse apego ansioso, quais são as características dele, tá? Quem tem um apego ansioso, ele tem uma necessidade de vínculo, de estar conectado a alguém, uma necessidade constante de validação de amor, que o outro me ama, ele tem muito medo de perder esse vínculo, tá? Então, esse apego ansioso tem bem um traço de dependência. Preciso do outro, eu quero alguém. Tem uma dificuldade de ficar sozinho absurda, tá? Apego ansioso. No outro extremo, nós temos o apego evitativo. O nome já fala, né? Um apego evitativo normalmente é uma pessoa que tem dificuldade com a intimidade, tem dificuldade em expressar suas emoções, tem dificuldade em se vulnerabilizar, tem dificuldade com compromisso. Quando o outro chega próximo demais, aquilo causa uma tensão nele e tem uma vontade de ir embora. Tá? E via de regra, ambos trazem diferentes feridas, tá? Normalmente o apego ansioso traz a ferida do abandono, vivenciada lá na infância, tá? Então eu me senti abandonado, ou seja, me desconectei daquela pessoa que eu amava e eu ansiosamente quero me reconectar a alguém, tá? O apego evitativo normalmente tem a ferida da rejeição, você se sentiu rejeitado e aí a forma que ele responde à realidade é fugindo, ele é evitativo, ele evita tudo. Para não ser rejeitado novamente, ele toma a distância. Ele rejeita antes de ser rejeitado. Normalmente é ele que vai embora das relações. Ok, até aqui? Normalmente, observa-se que a mulher tende a ter esse apego ansioso, essa coisa mais da dependência, do precisar, do outro, tá? E os homens tendem a ter o apego evitativo. Chega a ser engraçado te ouvir, tudo faz muito sentido. Que bom. Tá? Homens no evitativo, vocês vão ver por aí, os homens sempre fugindo. Só que aqui que tá, não quer dizer que eles estejam bem. E aí, vamos lá, diante de um término, cada um deles também responde de uma forma diferente. O apego ansioso responde como? Pro apego ansioso não é que a relação terminou, é como se o amor tivesse terminado, qualquer esperança, e ele vai criando toda uma fantasia de que aquela era a única pessoa que ele podia ser feliz, que acabou a esperança ali, que talvez eu nunca mais vou encontrar alguém que nem essa pessoa. Aí começa a hiperdimensionar os bons momentos dessa relação, fica cego para aquilo que tinha ruim, numa ânsia, lembra? Apego ansioso, numa ânsia de me reconectar com essa pessoa. E essa pessoa sofre muito, porque entra em contato com essa dor da desconexão, perdi o amor, nunca mais vou encontrar isso, tarará. Dói muito, e as mulheres normalmente vão para esse lugar, tá? Já o apego evitativo é meio que o oposto. O apego evitativo, ele tem dificuldade com o mundo emocional, então ele fica muito aqui, ó, no racional. Aí ele vai criando, diante de um término, ele cria uma ideia, uma narrativa, tá? É uma construção mental, não quer dizer que isso retrata a realidade. Mas ele cria uma ideia de que, não, essa pessoa não era pra mim. O apego evitativo, ele tende a colocar a culpa no outro. Não, essa pessoa não era pra mim mesmo. Ele tende a ver os defeitos do outro. Ele começa a hiperdimensionar a parte ruim do outro. Tá? Que é diferente do ansioso. A mulher, o ansioso, tendem a cegar pro ruim e hiperdimensionar o bom, tá? Então ele, isso aqui é pra ter acabado mesmo, não sei o quê. E ele começa já, a tendência dele é olhar pro futuro. Pro futuro, já começa a vida pra frente, bola pra frente. Ele é um que tende a pular de uma relação pra outra. Tá? Não que o ansioso não faça isso também, né? Porque o ansioso, quando tá naquela carência, tipo, qualquer coisa serve, vamos dizer assim.
Mas o evitativo, para não entrar em contato com a dor do término, porque a dor tá ali, só que ele aprendeu desde sempre a evitar, evitativo, a não entrar em contato com isso, ele não sabe lidar com as emoções. E, gente, é só uma estratégia de defesa. Ele teve uma grande dor na infância, sofreu uma grande rejeição, só que ele não sabe elaborar suas emoções. Ninguém ensinou para ele, ele ficou uma vida... Trava muito? Tá travando? Alguém escreve aí se tá travando na internet? Acho que não, né? Ele não sabe elaborar as emoções e ele fica nessa fuga sempre. Tudo é meio superficial na vida do evitativo, tá? Então ele fica olhando para o futuro. É um que em seguida, muitas vezes, já vai para academia, começa já, sei lá, se embelezar, já faz uma tatuagem, não sei o que, bola para frente. Só que o sofrimento tá ali, tá? A bomba relógio tá ali no interior dele. E pode ter certeza que ele vai colapsar em algum momento, tá? Já o apego ansioso, bom, o apego ansioso já falei, né? Como é que ele reage ao término? É o fim do amor. Tudo acabou, desmorona. Exatamente isso foi o que aconteceu com o ex, um mês depois já casou de novo. Sim, tá fugindo, ele vai lá bater cabeça provavelmente lá na frente de novo. Só que o mecanismo dele, entende? O teu mecanismo só é diferente, não é um melhor ou pior, porque muitas vezes a gente nutre a ideia, quando olha o evitativo diz, pô, a gente ficou 5 anos juntos e tu já pulou para uma outra relação, parece que esse tempo juntos não significou nada para ti. Não, não é isso. Pode ter significado muito, só que a forma dele responder à realidade é fugindo. É o jeito dele, que é diferente do teu. Muitas pessoas vão olhar para o teu, se o teu é ansioso, vão dizer, que exagero. Pra que tanto? Muitas pessoas vão chegar pra ti e vão olhar assim, ó, sei lá, amiga, vão pegar o tempo de... Amiga, tu não tá enxergando a realidade, olha só o que ele já fez antes, e tu não vai enxergar. Então eu digo, esse mesmo olhar que tu acha absurdo, esse mesmo olhar, né, que a gente tem de, nossa, que absurdo o jeito que ele tá agindo, muitas pessoas olham para o apego ansioso e olham, mas que absurdo o que tu tá fazendo. É óbvio que o amor não acabou. E uma série de narrativas. Faz sentido isso, gente? Como restaurar o meu casamento? Ela foi embora. Fica na live aí, irmão. Estamos há 2 anos, mas ele só vive me traindo. Não aguento mais, tenho essa dependência. Então, certamente tu tem o apego ansioso. Esse que fica aceitando pouco é porque tem... E aí, para onde é que a gente deve olhar? Para a dor que está por trás. No apego ansioso, ferida do abandono. No apego evitativo, ferida da rejeição. Essas são 2 feridas, gente, que todos nós vamos trabalhar. Alguém perguntou ali, a gente pode ter os 2, né, apegos? Pode. Não é uma matemática exata a nossa psique, né? Mas a gente tende a predominar muito algum destes, tá? Mas como é que a gente resolve? É só entendendo isso? Ah, escutei a live do Cauê. Ah, entendi, então eu sou ansioso, por isso que eu faço isso. Ah, tá, agora eu não vou fazer mais. Não vais conseguir, eu preciso te dizer. Amanhã tu vai acordar e tudo isso vai brotar dentro de ti da mesma forma. Talvez, claro, com mais consciência tu consegue administrar melhor. Óbvio, a consciência ajuda. Mas quando a gente fala de feridas emocionais, gente, tu não resolve isso verbalmente. Tu não resolve isso teoricamente conversando. Tu precisa de uma técnica. Existem técnicas corporais muito eficientes ou existem técnicas energéticas. Eu, por exemplo, uso muito das técnicas energéticas para começar a soltar esses conteúdos lá da infância. E aí, conforme tu vai soltando isso, esse nível de apego ele vai baixando. Tanto o apego ansioso de depender, exagero, aceitar pouco, ficar nessa carência, vai baixando, como o evitativo também, ele vai parando de evitar. Eu, por exemplo, como um bom homem, eu era o evitativo. Eu ia embora de tudo que é relação, começava a aprofundar um pouquinho, eu tava indo embora, terminava, já pulava pra outra, ia pra gandaia, pra putaria. Real, gente, era o que eu fazia. Só que lá eu tava muito inconsciente. E tinha sempre uma história bonita. Não, a gente terminou porque era o tempo pra gente ficar. Agora é bola pra frente, né? Não, passado no passado, só olha pro futuro. Tinha uma dor ali em mim. Absurda e gigante, o medo de ser rejeitado. Então eu vivia tudo superficialmente. Até que eu parasse e olhasse, tá? Então, diante de um término, apego evitativo, olha pro futuro. Diante de um término, apego ansioso, olha pro passado, fica remoendo o passado, fica olhando a mensagem antiga e fica cuidando nas redes sociais e fica na mente ruminando e pensando, e se mudar, e se não for, e passado, e não supera. O outro também não supera, tá? Por ter pulado pro futuro. Porque o único lugar onde tu vai dissolver um luto e conseguir seguir em frente
É no aqui e agora. Aqui e agora, no momento presente. Enfrentando a realidade tal qual ela é. O evitativo de novo. Futuro. Ficar lá se distraindo com a nova vida. O ansioso, passado. Remexendo lixo, muitas vezes. Faz sentido, gente? E aproveito para falar, tá? Falei já do desafio que vai começar amanhã, mas eu vou dar um workshop, tá? O ápice desse trabalho, dessa sequência de lives que eu tô fazendo, vai ser um workshop lá no dia 6 de setembro, num sábado, ao vivo e online, das 15 às 20 horas, por um valor ridículo ainda. Tá? Ainda tá ridículo, né? O lote promocional, apenas 20 vagas de R$ 97,00, tá? Ou 12 vezes de R$ 11,00 por mês, tá? R$ 97,00 é uma pizza. Lá nesse workshop, eu vou usar essas técnicas de cura energética que eu comentei para vocês para trabalhar essas feridas. Rejeição, abandono, que nem essas que eu comentei para vocês. Lá eu vou conduzir vocês a fazer isso. Algo que eu faço há anos. Faço com meus mentorados e pessoas que saíram, superaram o término e já estão numa outra relação muito melhor há tempos. Se tu tem interesse e quer te inscrever para aproveitar essas 20 vagas, hoje, inclusive, quem se inscrever até a meia-noite de hoje, eu vou dar uma aula extra minha, uma aula de mentoria avançada minha, que aí é outra história, um programa mais avançado, né? Sobre os pilares de uma relação saudável. Então, se tu tem interesse, comenta superar aqui, tu vai receber um link lá no teu direct, tu vai fazer a tua inscrição. Se tu fizer até a meia-noite de hoje, tu ganha essa aula gratuita. Tá? R$ 97,00. O que vai acontecer nesse workshop, Cauê? Vamos trabalhar muito o teu mundo emocional, tá? Porque é isso que mais te limita no término. Eu vou trazer hoje um passo a passo, vou trazer dicas aqui, mas eu preciso dizer que se tu não mexer nesse algo aí que é bem profundo em ti, a coisa anda, mas muito lentamente, tá? É o que a minha experiência mostra. Então, se tu pega dicas, se tu compreende, né, a natureza de funcionamento da realidade, o que é um luto, o que são os estágios do luto, né, unindo isso a esse processo de purificação emocional e de cura dessas feridas, aí tu avança de forma consistente pro novo, para soltar essa relação, tá? Então, de novo, é simples, comenta superar, tá? No dia do workshop estarei trabalhando. Comprando fica gravado? Sim, tá? Compra agora para garantir o lote promocional, mas vai ficar gravado. No domingo de manhã a gente vai estar disponibilizando, tá? Vale ressaltar, quem já fez vários trabalhos comigo sabe que mesmo tu assistindo gravado, basta tu fazer as induções com as técnicas de cura energética que o processo vai funcionar. Ó, a Tati está colocando ali, ó, esse workshop é maravilhoso. A Tati deve ter feito no passado. Inclusive esse workshop, Tati, que eu estou fazendo, tá mais maravilhoso ainda. Ele tá mais completo, introduzi mais algumas questões, tá? E, gente, R$ 97,00. Pô, tá certo que tu pode ter uma questão financeira bem limitante, né? Mas R$ 97,00, se tu não puder investir em ti, no teu bem-estar, aí, meu amigo, enfim. Aí é contigo, tá? Vamos lá? Então, quem tem interesse, de novo, superar. Até a meia-noite. Faz a inscrição, inclusive, lá no direct e comenta. Já me inscrevi, que aí a gente, quando vê, já te manda até essa aula aí. Essa aula dos pilares de uma relação saudável, tá? Que é um bônus que eu vou dar só para quem se inscrever até meia-noite. Beleza? Ok. Bola pra frente. Passo 1, entenderam, então? Passo 1 é encarar a realidade, né? Que é o oposto do mecanismo do primeiro estágio do luto, que é a negação. Então vai ter uma parte sua que vai estar querendo negar esse fato. Vai fazer... Teu ego usa estratégias muito sofisticadas para negar. Então tu tem que estar atenta e encarar a realidade. Acabou. Por mais que vocês possam vir voltar lá na frente, mas tu tem que lidar sempre com o momento presente. Já me inscrevi, tem direito a essa aula? Sim, Jussara. Quem se inscreveu antes, dá um alô lá no Instagram que a gente manda a aula, tá? Tu tem que olhar hoje, domingo, 19h53, qual é a minha realidade? Eu não tenho essa pessoa. Essa é a realidade que tu tem que lidar. Ok, eu não tenho essa pessoa. Como vai ser a minha vida daqui pra frente sem essa pessoa? Que passos eu vou tomar? Ah, tô muito ferido. Nossa, tá doendo muito. Aí eu tô oferecendo algo pra vocês. Vou cuidar de mim. Preciso olhar pra tudo isso que tá borbulhando aqui. Vou lá fazer o workshop do Cauê. Vou lá fazer minha terapia com o meu terapeuta. Vou buscar, sabe, alguma ajuda. Isso já tá olhando pra frente. Né? No aqui e agora, reconhecendo o que tá acontecendo e começando a fazer esses movimentos. Entende? É diferente de eu ficar
Ah, pra trás, foi, não foi, não é, não, vai mudar, sei lá que vai mudar. Aí fica olhando o celular 10 vezes por dia, pô, nenhuma mensagem vem. Ou manda uma mensagem, como é que tu tá? Ok? Como encarar a realidade sem culpa? Não quis manter a amizade, fiquei como louca e imatura. Yoga me ajudou muito. Sim, tem várias formas. Então, vou entrar agora na raiva e na culpa, tá? Que é o passo 2. Tá, Camila? E se tu ficar como uma louca ou imatura, isso não é teu, é do outro, tá? Falou o passo 2? Sim, vou falar agora, tá, Ju? Passo 2, tá? Que é desligar o disjuntor do mundo externo e voltar para si. Tá? Desligar o disjuntor, sobretudo desse parceiro, sabe? Corta. Contato zero, já ouviram falar desse termo? É possível a restauração nesse caso dos dois dependentes e viver em paz? Sim, tudo é possível, se ambos olharem para dentro. Qual é a primeira coisa a ser entendida? Gente, tem um porquê dessa relação ter terminado. Isso te dá um indício de que as versões das pessoas que estavam vivendo aquela relação apresentaram uma incompatibilidade que fez a relação terminar. Mas, se as versões dessas pessoas mudarem, pode haver um recomeço? Sim, e um relacionamento maduro é cheio de distanciamentos e reaproximações. Porque a gente está sempre se reinventando, quer dizer, deveria. Boa parte das pessoas não busca se conhecer, não busca se curar, não busca mudar, quer que fique tudo igual e que avance na vida. Não vai. Aí é aí que tu tropeça, é aí que dá problema, é aí que termina. Né? É uma ilusão pensar, eu não vou mudar nada, tu tem que me ajeitar do jeito, tu tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se a base da existência é crescer, se tudo na natureza cresce, hoje eu estava numa floresta lá, buscando inspiração para a live. Tu olha a floresta, tudo cresce, tudo aumenta, tudo evolui. Eu não, eu vou seguir sendo a mesma coisa. Vou seguir carregando um monte de coisa do passado, da minha infância, um monte de relação anterior, tudo mal acabada, luto não vivido, e vou querer viver paz? Não vais encontrar paz. Enquanto tiver conflito no teu interior, não tem espaço para paz. Tá? Por que o contato zero? Gente, tu é livre para fazer o que tu quiser. O que eu estou falando aqui é o que se observa que melhor funciona para ti, tá? Por quê? Imagina que em seguida de um término, pensa, já ouviu falar no termo gatilho emocional? O que é um gatilho emocional? Tá? Um termo criado pelo Paul Ekman que vai dizer que tudo que a gente sente sempre é um somatório de 3 elementos. Um evento exterior que se soma às minhas memórias, ao meu background, ao meu passado e que se soma também a como eu estava um pouquinho antes desse evento acontecer. O somatório disso vai desencadear uma experiência interior emocional dentro de mim, tá? Só que aqui o que mais importa é estímulo exterior e o meu passado que faz brotar algo. Diante de um término, de alguém que tu ama não querer ficar mais contigo, eu posso te garantir que ele vai engatilhar, ele vai tocar em várias memórias e traumas tuas lá da infância, de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação e de injustiça, que tu vai estar muito... É ou não é? Tu não fica extremamente bagunçado, mexido diante de um término? Ou seja, emocionalmente é como se tu estivesse em carne viva. Carne viva. As feridas vêm à tona. Então tu tá hipersensível, tanto que qualquer coisa que talvez tu fique sabendo daquele ex já te dá uma coisa no coração e não sei o quê. Ou seja, se tu tá hipersensível a ele, é interessante se aproximar? Pensa comigo. É tipo assim, às vezes eu já usei outras vezes a metáfora. Imagina que tu foi num dia de verão lá, tu fosse pra praia e não passasse protetor solar e tomasse um torrão. Mas pensa aquele torrão assim que tu tá vermelho e que nada consegue te encostar. Ou seja, tu tá hipersensível. Tu vai no outro dia pra praia de novo? Não! Tu precisa te resguardar. Isso é auto-amor, gente. É entender que, nossa, eu tô emocionalmente muito instável, muito mexido.
e o causador de tudo isso é aquela pessoa, eu preciso me resguardar um pouquinho. Não estou dizendo que esse contato zero vai ser para a eternidade, mas nesse momento tu precisa te preservar. Eu observo, e muito no meu decorrer do caminho, pessoas que diante de um término já vai volta em cima e quer manter a amizade. Aí eu vou te dar um exemplo de coisas que já chegaram para mim, né? Aí começou uma interação, como é que tu tá? E não sei o que, não tá tudo bem. Aí sabe o que acontece? Aí esse parceiro no final de semana dava um sumiço. Conversava ali de segunda a quinta, sexta-feira não respondeu nada, sábado nada, domingo. Essa pessoa enlouquecia no final de semana. Porque a mente dela criava um monte de paranoias. Putz, não me respondeu. Será que tá com alguém? Será que foi pra balada? Será que não... Será? Aí tu já tava mexido emocionalmente. Pelo término. Só que aí, diante desse novo contexto que tu criou, aí, cara, tu não dá conta. Entende, gente? Claro, tem casos que não dá. Eu, meu vizinho, vejo todo dia. Tem gente que trabalha com a pessoa, mas se tu trabalha com a pessoa, tenta restringir a tua relação com ela somente pelo profissional. Tá? Porque é tipo assim, gente, diante de um término, vai doer dos dois jeitos. Se tu mantém contato com ele, ou com ela, o que acontece? Tu não vai entrar em contato com aquela dor, né? Aquela dor, aquele vazio, aquele silêncio, né? Isso vai diminuir. Só que tu corre o risco de uma recaída. Tu corre o risco desse episódio, que nem eu falei, no final de semana a pessoa parar de responder, ou de repente eu ficar sabendo que ela se envolveu com alguém e eu viver uma rejeição por cima. Sabe o outro risco que tu corre? Ficar-se amiguinho do teu ex, tá? A gente é amigo, troca ideia. Não, porque né, normalmente a narrativa é essa, né? Parece que é um sinal de maturidade. Não, a gente é amigo. Imagina, a gente se amou por tantos anos, não tem por que eu não falar mais com essa pessoa. Aí, ok. Terminaram, tu fica lá. Mensagem, pede ajuda, aqui e lá. Só que aí quando vê, passa um tempo. Terminaram, vocês estão lá em contatinho. Passa um tempo e tal, e tu conhece uma outra pessoa. Aí quando vê, tu começa a te relacionar com essa outra pessoa, né? A coisa vai indo, vocês se dão bem, vai aprofundando. Aí tá lá na casa dela um dia, não sei o que, outro, quando vê, tu tá lá na casa dela. E aí, assistindo um filme, pum, chega uma mensagem desse teu ex aqui. Aí a pessoa te pergunta: quem é? Não, é o meu ex só, mas assim, a gente é só amigo. Nada a ver, a gente tá combinando só de amanhã tomar um sorvete juntos pra falar sobre a vida, mas não tem nada a ver, fica tranquilo. Pra ti pode ser o que isso? Não tô dizendo certo ou errado. Tudo que eu tô falando aqui embasado na maioria dos meus clientes. Para os meus clientes sou estranho isso. Pô, tô conhecendo alguém, a pessoa é aqui com esse. Entende, gente? A gente tem que saber botar as coisas em caixinhas, entende? Familiar é familiar, amigo é amigo, parceiros amorosos são parceiros amorosos. E via de regra, parceiros amorosos é uma relação, é que nem uma empresa. Também, né? Enquanto eu tô na empresa, eu fico lá. Totalmente na empresa. Mas quando eu encerro meu contrato, eu vou embora, eu vou para outro lugar. Não dá pra vou lá de vez em quando trabalhar um pouquinho. Não. Então o ex-parceiro, porque quando esse ex-parceiro sai de cena, como nós fomos, né, de alguma forma programados, vamos dizer assim, desenhados para se relacionar, se sabe que é uma questão de tempo para chegar uma outra pessoa na tua vida. E imagina tu manter contato com todos os teus ex. Como que essa pessoa chega? Inverte o papel. Imagina que tu tá chegando numa relação para alguém e tu descobre, minha melhor amiga é minha ex. A gente se fala todo dia, a gente dá bom dia, a gente faz videochamada, é engraçado, é maravilhoso, eu gosto muito dela, mas é só amizade. Como é que chega isso pra ti? De novo, pode ser ok. Sem julgamentos. Tô aqui para trazer consciência, tá? Mas, voltando, diante de um término, por que é importante? É por conta dessa hipersensibilidade emocional que tu tá. É só para te preservar no primeiro momento, depois que tu te reorganizar, cuidar das feridas, encontrar um equilíbrio emocional, não tem porquê. Pode até falar com aquela pessoa esporadicamente, entende? Mas nesse início, observa-se que funciona muito melhor Espera um pouquinho, eu preciso olhar para mim. Tem muita coisa para tu avaliar dessa relação. Entende, gente? Faz sentido ou não? Mas eu estou com 60 anos, acho que nunca vou conseguir encontrar alguém. Isso é uma ilusão da tua mente, tá?
Ninguém aqui na live tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Ninguém. Amanhã de manhã ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer na tua vida. O futuro é algo completamente desconhecido. Aí a pergunta é, né? Por que eu penso isso? Por que eu carrego essa desesperança? Por que eu acredito que eu vou ficar sozinho? Se tu fosse minha mentorada, a gente faria uma investigação. Provavelmente tem memórias tuas aí não tão bem resolvidas com relação a se sentir sozinha. Memórias de abandono, de novo. Quanto mais, gente, questões emocionais não resolvidas lá atrás, mais medo eu projeto na frente. Tá? O medo do futuro é sempre coisas difíceis que aconteceram lá atrás, que não estão bem resolvidas, e eu temo que aconteça novamente. E aí eu crio essa questão da desesperança. Eu vou ficar sozinha de novo, porque na minha infância eu fiquei sozinho 1 milhão de vezes. Quando mais precisei do meu pai, ele não estava lá. Quando mais eu precisei da minha mãe, não estava lá. Aí eu projeto essa ideia no futuro. Ó, quando eu vou precisar de alguém, ninguém vai estar lá. Só que isso não é a realidade. Futuro é uma coisa de infinitas possibilidades. E eu daqui vou te olhar com 60 anos, de novo, diante de vários mentorados e clientes que eu tenho, tem muita vida pela frente. Tem muitas pessoas também com lá 60 mais anos querendo se relacionar. O ponto é, como é que estão as tuas questões interiores? Como é que está o teu mundo emocional? Como é que estão as tuas relações passadas? Isso está integrado? Está resolvido dentro de ti? Teu coração está realmente livre e aberto para viver uma relação? Ou está carregado de mágoas, ressentimentos, questões do passado? Porque um coração carregado afasta o outro. Aí vamos para um outro tema que é indisponibilidade, que eu não quero entrar aqui. Tá, mas eu posso te garantir, Maria, que tem muita vida pela frente. Não acredita nessas historinhas da tua mente. Ok, queridos? Meu Deus, muito sentido, muito Cauê, sim, muito. Estou fazendo isso, me conectar com Deus. Perfeito. Buscar conexão com Deus, espiritualidade, autoconhecimento. Aí, gente, diante do término, é tudo que tu tem que buscar. E ainda te digo mais. Esse término aconteceu porque tu provavelmente já vinha há um tempo desconectado de ti. Há um tempo da desconexão com a tua espiritualidade. Aí, a vida dá uma sacudida. É muito comum a vida nos sacudir pra gente, opa, tem que reajustar a rota aqui. Tem alguma coisa que eu estava fazendo que não estava tão interessante. Se tu quer reajustar essa rota com a minha ajuda, repito de novo, comenta superar aqui e vem pro workshop. 6 de setembro. Se tu tá gostando do que eu tô trazendo aqui na live, aqui eu não tô entregando nada. Lá a gente vai ter 5 horas juntos, das 15 às 20 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Vai ficar gravado dia 6 de setembro. R$ 97,00, tá? Uma pizza. Se o teu mundo emocional, se a tua paz interior não vale uma pizza, meu amigo, tá? Comenta superar, preenche lá, faz a inscrição, que se tu fizer essa inscrição até meia-noite, a gente vai te dar uma aula de 2 horas sobre os pilares de uma relação saudável. Eu não recebi o link de superar. Tu comentou superar e não recebeu, Gabi, isso? Deixa eu ver, tem coisa estranha, peraí. Não, tá, a automatização tá rolando aqui, tá? Isso, comentei e não recebi. Estranho, Gabi. Então fala lá no... Alguém comentou superar, tem que ser superar, tá? Maria, bota superar. Comenta lá, diz assim, não recebi o link no direct, que meu time depois entra em contato contigo, tá? Não recebi também, que estranho. Vê se não caiu lá no pedidos. Eu recebi, só não notificou. Dá uma pesquisada, às vezes entra no pedidos lá, lembra? Porque eu tô olhando aqui no meu Instagram, tá aberto, tá um monte de automação aqui rolando. Geral recebendo. Tá, mas ainda assim, de novo, se não recebeu, só dá um oi lá. Cauê, não recebi. Que aí meu time aí, pós-live, vai dar uma assessoria pra vocês, tá? Ok, meus queridos? Beleza? Por que o contato zero, tá? Já falei dessa hipersensibilidade. E também dessa questão da gente de voltar. Fiz 2, o do grupo de WhatsApp recebi, o do superar não. Pô, que engraçado. Tá. Bem engraçado, Fabi. Tu comentou superar mesmo. Tá. Então, gente, quem comentou superar e não recebeu o link, é só falar lá. Não recebeu o link. Tá. De onde vem essa ideia do passo 2, tá?
Eu tô falando que eu tô trazendo uma linha de raciocínio com base nos estágios do luto. Falei do primeiro estágio do luto, negação. Agora eu quero falar do segundo estágio do luto, que é raiva ou culpa. Diante de um término, a primeira coisa que a gente tende a fazer é negar. Não, isso não aconteceu. Não, não pode ser. Não, amanhã a gente vai voltar. Não, 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 não. Tá. Depois da negação, a gente tende aí, uma hora a gente vai meio que entendendo. Tá, isso aqui acabou mesmo. Putz, talvez não tenha volta. Não é. Aí, para não entrar em contato com a dor de novo, a gente tende a ir aí para esse estágio da raiva e culpa. O que é raiva e culpa? A raiva é sempre algo que eu vou projetar lá fora. A raiva de quem? Do parceiro. Culpa é botar em mim. Tanto a raiva quanto a culpa, gente, é uma distorção da realidade. Porque, no fundo, o término é algo que compete a 50%. É 50% cada um. Entende? Por mais que alguém tenha terminado, no geral, são duas pessoas caminhando, elas contribuíram 50-50, aproximadamente, para esse término. Só que a raiva é o quê? Eu projeto toda a responsabilidade no outro. A culpa é o quê? Eu projeto toda a culpa do término em mim. Ambos estão iludidos. Não é 100% de ninguém esse fardo, tá? Só que a gente faz isso por defesa, né? Quem está, por exemplo, na energia da raiva, vai criando umas narrativas. Ele nunca me mereceu, ele vai se arrepender quando me vê bem, sabe? Ou fica perdendo energia em brigas intermináveis, manda uns textão, né? Umas mensagens gigantes, cheias de acusações pro parceiro. Fica repetindo, né, mentalmente: se ele fez isso comigo é porque homem nenhum presta, ou porque mulher nenhuma presta, mulher é tudo interesseira. Sabe, a raiva projetada no outro, a acusação, a condenação, a culpa. Isso é distração para eu não encarar a realidade que é o término. Tá? E aí é isso que eu falo, né, do tirar meu time de campo, né, desligar os disjuntores do mundo e me recolher internamente, é eu também desenvolver uma habilidade de me auto-observar e cuidar. Toda vez que pensamentos dessa natureza surgem culpando o outro, eu entender, não, isso aqui é só meu ego querendo me distrair. Ou eu me culpar, que nem falou aqui, a Kel ali, né? Eu sempre acho que a culpa é minha. Não, eu errei. Se eu tivesse, eu errei, é tudo culpa minha. Porque lembra que o apego evitativo joga a culpa pro apego ansioso, e o apego ansioso tem uma tendência de trazer a culpa para si? Aí o apego ansioso compra as ideias de que não. Muitas vezes é o apego ansioso lá que faz as merdas, vamos dizer assim, e fica manipulando. Eu só fiz isso porque tu é assim, assim, assado. Eu só fiz isso porque tu age assim, assim, assado. E aí o apego ansioso fica lá comprando aquela ideia de culpa, de que eu errei, eu falhei, fica hiperdimensionando os seus erros e não olha para os erros que o outro também teve. Ambos erraram, ambos acertaram. Então cuidado com esses jogos da tua mente, observe eles, e aí é desafiador tu observar eles e recolher. Tá, não, isso aqui é só uma distração, eu preciso lidar com essa dor que está aqui. Isso não é narcisismo? Esses rótulos eu não gosto tanto, mas de certa forma é manipulação, tá? Manipulação do ego, porque narcisista, gente, todos nós somos. Todos nós temos um grau de narcisismo, que é o que o ego basicamente faz, essa ideia do eu, meu. O ego numa tentativa enlouquecida de tentar se sentir grande, porque no profundo ele se sente pequeno, ele fica rebaixando os outros, culpando os outros para sentir que eu tô bem. Tá? É manipulação, eu não gosto de trazer esses termos narcisista, é manipulação. Que tem por trás uma dor, tá? O narcisista tem uma profunda dor de rejeição. Quanto mais dores eu tenho, gente, mais eu vou manipular a realidade. Mas eu vou tentar manipular, controlar, mexer os pauzinhos numa ideia de ficar bem, mas eu nunca fico, eu sofro também. E faço quem tá próximo de mim sofrer. Ok, gente, como é que tá aí? Eu dei umas misturadas nos assuntos aí, tá fazendo sentido? Lembro que, a partir de amanhã, começa um desafio num grupo fechado, no WhatsApp, silencioso, gratuito, custo zero. Só precisa comentar comentar novo aqui. Tu entra no grupo de WhatsApp e uma vez por dia tu vai receber um vídeo meu com dicas, tá? Dicas e reflexões durante 10 dias, a partir de amanhã, tá? Para te ajudar a superar o término. Aqui já estou dando várias, tá? Mas lá eu vou dar com uma forma bem bonitinha, estruturada, sem custo nenhum, tá?
Ok? Vamos lá para o passo 3? Passo 3, eu chamo do domínio da mente. Porque é um desafio aqui, tá? E como é que a gente domina a mente? Primeiro a gente tem que entender como ela funciona. Já estou trazendo algumas ideias, já falei para vocês, por exemplo, do mecanismo da negação. Então tu já está entendendo aí, se tu assistiu desde o início da live, se tu não assistiu, assiste ela gravada depois, que é uma tendência de tu negar a realidade. Então já tem que estar atento, opa, estou me distraindo. Te trouxe aqui também. E quando tem traição, não fica 50-50, é 50 também, tá? Mas esse é um papo para outra hora. Se tu for olhar, a não ser que tu pegue alguém traidor compulsivamente, que sempre traiu enlouquecidamente, mas como é uma traição mais pontual, tu vai investigar, a relação já não estava bem, não estava andando, tinha algo que não estava sendo visto ali. E a traição culminou em algo, tá? Mas isso é um papo com outra live, não vamos longe. Não é todos é novo, tá? Acho que estou nesse WhatsApp, não sei se é o mesmo. Ah, não, o Todos é outro, tá, linda? O Todos é do meu projeto o Autoconhecimento para Todos. Ok? Então tá, expliquei de mecanismos da mente de vocês. Negação. Falei que a tua mente, diante de um término, tem uma tendência a te sentir raiva, projetar toda, acusar o outro, ou se autoacusar, ou se autocondenar, ou se autopunir. Tudo isso é mentira. Tá? Então, pegando isso, tudo isso é deturpação da realidade. Não é o real, tá? Então, ou seja, tu trazendo essa consciência para tu começar a observar tudo isso que vai brotar na tua mente. Eu não preciso nem te conhecer para saber que isso vai estar atuando. Por quê? A mente humana é super estudada. E eu, em especial, estudei muito ela, principalmente diante de términos, tá? Vou trazer o terceiro elemento, tá? Barganha dos estágios do luto. Estágio 1, negação. Não, isso não acabou, não quero, não pode. Estágio 2, eu começo a sentir que, de verdade acabou, mas acabou por causa dele. Acabou porque ele é assim, porque ele é assado, ou acabou por causa minha, porque eu sou assado, eu faço tudo errado. E o que é a barganha, tá? A barganha é quando a gente come. Barganha o nome já fala, né? Quando eu começo numa negociação mental, sabe? Tipo, se eu tivesse feito diferente, sabe? A fase da barganha é aquela que a gente começa a mandar mensagem pro outro. Se eu mudar, tu volta pra mim? A gente faz umas promessas, assim, sem sentido, no desespero, assim, umas promessas que a gente nem consegue sustentar, só para tentar recuperar a relação. É a barganha que faz a gente ficar tentando retomar a relação apressadamente, ficar amigo, sabe? É só mais uma conversa. Talvez eu consiga reverter, talvez ele consiga me entender. Sempre na esperança de reatar. Isso é a barganha, tá? E aí tem níveis mais profundos. Pessoa que vai lá e faz oração, ritual, simpatia. Tudo com foco em trazer a pessoa de volta. Só que, entende? Numa atitude desesperada. Não estou dizendo que tem um problema em tu querer reatar essa relação. Mas, gente, diante de um término, que nem eu falei, se houve uma ruptura aí, algo estava errado nessa relação. É tipo assim, do jeito que estava, não dá mais. E normalmente algo precisa mudar e não é pequeno. E em ambos. Tanto em mim quanto no outro. Ambos precisam olhar para si para ver só um pouquinho. O que estava acontecendo aqui? Nossa, mas a gente estava 6 meses mesmo num silêncio, né? A gente estava distante sexualmente falando, eu estava muito no meu trabalho, ele também estava lá, a gente estava desconectado. Então tu precisa parar de... A existência ela é sábia, tá? O universo está sempre te favorecendo. Se houve essa distância, é para cada um sentar na sua cadeirinha, vamos dizer assim, e reavaliar as coisas. Refletir, ajustar. Então eu digo, não tenha pressa. Porque quem está nessa ansiedade da barganha, acha tipo assim, eu preciso ser rápido, senão essa pessoa já vai seguir com alguém. Eu te garanto que se essa pessoa é para ficar contigo, ela vai ficar contigo. Não é a tua pressa, não é o teu desespero. Entende? Que vai fazer ela voltar enlouquecidamente. Pelo contrário, a pressa e o desespero afasta. Principalmente se foi outra pessoa que terminou contigo. A outra pessoa terminou porque ela estava... Quem termina, a gente estava no limite. E aí tu acha que uma semana depois tu vai te aproximar e tudo já vai ter mudado? Não, deixa a pessoa lá, sei lá, estava no limite, então deixa ela respirar lá. Vou eu respirar aqui. Vou fazer o workshop do Cauê, que nem
ou buscar ajuda, alguém falou do yoga, alguém falou de terapia, deixa eu olhar para algumas questões minhas aqui, resolver isso e dar um tempo para de repente a gente conversar num segundo momento, tá? Ou de fato tu já sabe que acabou. Então a gente sabe que lá no profundo, cara, ele seguiu em frente, eu tô até com uma outra pessoa. A barganha só atrapalha. E, de novo, é uma distração pro quê? Pro quarto passo. Estão preparados aí pro quarto passo? Pegaram? 1, 2, 3, tá? Quarto passo é se entregar à dor. Rupturas, términos, doem. Sobretudo com um ente querido, tá? E aqui estamos falando, vamos lá, quero construir, estou no quarto passo, mas lembra que sempre atrás do passo está o estágio do luto? Então, negação, raiva ou culpa, barganha, e aqui, gente, aqui eu quero que vocês cheguem nesse lugar, tá? Esse é o grande lugar para estar, se entregar à dor, tá? Que é o estágio da tristeza. Tristeza, negação, raiva ou culpa, barganha, e aqui a tristeza, tá? O luto ele é feito de tristeza. Só que tristeza, via de regra, é uma emoção mal vista pela nossa sociedade, né? Estar triste é ruim. Não. Estar triste é bom. Quando isso está acontecendo no devido lugar. A tristeza, se nós observarmos, é uma emoção que nos convida. Ela tira energia, não tira? Por que ela tira energia? Porque ela quer, é o oposto da alegria, né? A alegria é uma coisa que tu quer extravasar e jogar para o mundo. A tristeza é uma coisa que tu quer recolher, ficar para dentro contigo mesmo. Por quê? É o que eu falei. Um término é um convite para reavaliar como as coisas estavam acontecendo, como tu estava te portando. Então, tu precisa olhar para dentro, por isso que a tristeza vai te convidar para isso. E fora que tu precisa também descansar. Vamos imaginar que é um término, tu não vai ter mais nada com essa pessoa. É uma necessidade biológica do teu sistema, ele precisa de tempo para se reorganizar a partir de agora, sem uma fonte de nutrição de amor que existia antes e agora não existe mais. Teu corpo precisa de tempo para elaborar isso. Tristeza, tá? Qual é o ponto aqui central da gente? É que quem fica preso nos 3 primeiros estágios, negação, raiva, culpa ou barganha, que eu preciso dizer, é a grande massa, a grande maioria fica preso aqui. Vai ficar indo e voltando às vezes. Nega, raiva, culpa, barganha. Nega, raiva, culpa, barganha. Quem está preso a esses 3 estágios não está vivendo o momento presente. Tudo isso aqui acontece na tua mente, no cabeção, sabe? É só uma construção mental, narrativas, pensamentos que te distanciam do quarto passo aqui, que é o agora. A tristeza do término eu estou sentindo nesse momento presente. Tá? Para tu viver um luto, é inevitável. Tu precisa chegar nesse lugar, tá? Porque o resto é só jogo mental. E jogo mental, meu amigo, tu vai tomar um baile da tua mente. Ah, ela vai te dar uma rasteira por dia. Bert Hellinger fala, né? Via de regra, quando nós nos expomos à dor do luto, ele é concluído muito mais brevemente. E aí lá na frente, eu resgato a minha energia para então construir algo novo. Ou que seja reatar com essa pessoa, tá? O futuro a gente não sabe. Mas, de novo, tu tem que lidar com o que está acontecendo no momento presente. No momento presente, se alguém rompeu contigo, tu tem que estar triste. Estranho seria. Se tu tá sentindo uma outra coisa, tu tá nos jogos da mente, tá? Corte, ruptura, desconexão de alguém que tu ama, tristeza. Quantos anos a gente leva para entrar no quarto estágio? Pode ser muito rápido. Se desde o início, se tu entendeu o que eu estou falando nessa live, só claro, como eu falei, tu vai precisar do suporte emocional. Eu não preciso te conhecer para saber que tem ferida da rejeição, ferida do abandono, da traição, da humilhação, tudo borbulhando aí. E se tem algo que te tira, o que te faz ficar preso nesses 3 estágios aqui, tá? Quanto maior o número de feridas emocionais, mais tu fica preso à negação, raiva ou culpa e barganha.
Quanto mais o teu mundo emocional não está resolvido. Porque quanto mais o mundo emocional não resolvido, mais o meu ego entra em ação. Mais ele fica tentando controlar a realidade e fica preso nesses 3 mecanismos, sabe? Por isso que a pessoa que se trabalha, olha para si e vai soltando essas questões, o ego vai parando de ter que se defender, vai parando de ter que controlar e manipular a realidade. Ele vai relaxando e se entregando ao que está acontecendo aqui agora, tá? Por isso que é isso que eu vou entregar no workshop que eu estou falando para vocês. Porque eu sei que isso é essencial. Eu já conduzi muitas pessoas à superação de um término. Aquela que não olha para suas feridas, não avança. Dá um tempinho e tropeça. Dá um tempinho e toma uma rasteira da mente. Aí manda uma mensagem pro outro lá que estraga tudo. Ou sai correndo para uma próxima relação. Ou vai se distrair em balada. Eu estou separado há 1 ano e 3 meses. Só entrei na dor tem uns 2 meses. Passei por todos esses estágios. Agora entrei no último. Já estou curando. Perfeito. Como sentir a dor do luto? Alan, é se entregar a ela. Se tu respirar, porque tu vai ver quando tu está buscando te distrair, querer saber e tal, senta um dia. Não sei se tens hábito de meditar, tá? Mas com meditação é muito simples. Hoje, quando tu for deitar assim, ó, na cama, assim, antes de dormir, não nem precisa, depois dessa live, para, respira, sente e entra assim, ó, cessa as distrações, larga celular, larga tudo, respira e entra em contato com o teu mundo interno. Tu vai ver que tem dor ali. Aí o que tu faz? Tu sente a dor. Uma emoção foi feita para ser sentida, não para fugir dela através de diálogos mentais. Esse é o ponto. E claro, a gente não sabe fazer isso porque ninguém nos ensinou. Por sinal, na infância nos ensinavam a negar tristeza, negar raiva, negar essas emoções. Não, chorar é feio, engole o choro. Raiva é feio, não sente raiva. Fica com uma cara sempre de feliz. Então é o que normalmente a gente tem que aprender a desenvolver quando adulto. Chorar, se vier o choro, Alan, tu chora. Nem sempre necessariamente sentir essa dor, né, é o chorar. Mas entra em contato com isso que tu vai descobrir. Talvez seja um mundo desconhecido para ti, até para tu estar perguntando. Mas tu entrar em contato, vai ver que... Aí quando vai vir o choro, a vontade de ficar quieto. Fica naquilo, sentindo. Porque quando tu sente a emoção, ela se dissolve. Quando tu foge dela... ela segue dentro de ti, só que vai para um lugar do teu inconsciente que não é nada interessante, aí tu fica acumulando. Aí, sabe, é isso que eu falo, a gente chega para uma relação, quer viver algo novo, com um saco de Papai Noel chegando, com um monte de emoção reprimida. Ó, a Mari colocou, eu tenho que chorar, eu choro. É que homens têm mais dificuldade, tá, Mari? Eu tenho dificuldade de chorar. Eu entro em contato com a dor, isso é algo que eu aprendi recentemente, eu tomo meus bailes também. Mas eu entro em contato com a dor e fico ali, respirando, mas fico. O tempo que for, até tu vai ver que uma hora, tu relaxa. E é muito comum que quando tu te entrega a ela te traz insights, te traz informações, uma percepção nova, tu começa a entender as coisas. Por quê? Tu tá no momento presente. A vida acontece no momento presente. E ela te presenteia no momento presente. Nessa ladaia mental que eu falei dos 3 primeiros estágios, tu fica só remoendo o passado, tu fica só recriando um monte de fantasia mental e sofrendo, porque teu corpo sente tudo. E não resolve. Um monte de emoção aqui querendo ser vista e sentida, tudo se acumulando. E aí, cara, tu vive mal, meses, anos, às vezes. Faz sentido, gente, isso? Geralmente quem termina a relação recupera bem mais rápido? Diria que geralmente sim, porque quem termina a relação normalmente já estava pensando um bom tempo a terminar. Então, de alguma forma, essa pessoa já foi se preparando para isso, sabe? Ela já olhava, nossa, isso aqui já não faz mais sentido, nossa, tarará, tarará, e tal. Então, quando ela te comunica isso, dentro dela, ela já estava vivendo certo luto, entendeu? Embora, do outro lado, às vezes, a outra pessoa já está sentindo também. Tem várias nuances isso, tá? Mas aí, de novo, o que importa quem termina primeiro ou não? Importa o meu mundo. O outro superou mais rápido, já está em outra. Tá, problema é dele. A vida dele, não estou mais com ele, ele que se... 3 pontinhos. Não que eu deseje o mal dele, mas estou dizendo, o que importa é a minha realidade? Eu tenho que administrar a minha, que já é bem complexa. Não necessariamente. Terminei por sofrer tanto e me escolher. Não sei se entendi. Terminei meu relacionamento de 10 anos por não ter condições mentais por estar em um relacionamento abusivo. Estou me sentindo péssimo ultimamente. Pois tenho que de vez em quando ter contato com ela. Então, esse contato com ela aí talvez seja uma... por causa do filho, né? Sim.
Gente, última chamada, tá? 97 pila, que nem se fala no SUS, para tu olhar de forma muito mais profunda do que a gente está fazendo nessa live para essa superação de um término. Lá eu vou explicar com mais profundidade os mecanismos de funcionamento do ego, vamos trabalhar essas feridas emocionais, vamos fazer desligamentos energéticos desses ex-parceiros, ferramenta super poderosa do Theta Healing que te ajuda a soltar com muito mais facilidade isso, tá? Vou entregar algo muito mais profundo lá, R$ 97,00. Workshop Como Superar uma Pessoa e Aprender a Me Escolher, no dia 6 de setembro, no sábado, das 15 às 20 horas, ao vivo e online. Fica gravado também, domingo de manhã, a gravação está disponível. Se te inscrever agora, é 20 vagas, tá? O lote promocional. Isso aqui vai rapidinho, a quantidade de pessoas que comentaram superar aqui, acho que já foi mais de 20. Se tu te inscrever ainda hoje, tu ganha uma aula minha, da minha mentoria avançada sobre os pilares de uma relação saudável, tá? Que eu digo, né? O que nunca te contaram na escola sobre os relacionamentos. Escrever hoje, até meia-noite, tá? Comenta superar aqui, ó. Superar, tu vai receber o link de inscrição. Se por acaso tu não receber, algumas pessoas não receberam, né? Só escreve lá, não recebi o link. Fica gravada por quanto tempo? Vitalício. Não tem por que te colocar pressa nisso. Te dou a gravação, tu assiste quando tu quiser, tá? Mari, tu colocou quero. Mari, tu tem que colocar... superar, tá? Para receber o link. Tem uma automação aí. Os demais também. Bota superar. Mas receber o link, faz a inscrição hoje se tu quer a aula. Tá, gente? R$ 97,00, depois vai aumentar o lote. Que mais? Lembro que amanhã começa o desafio, tá? Num grupo fechado e silencioso no WhatsApp, um desafio gratuito. A partir de amanhã, segunda-feira, durante 10 dias, todos os dias eu vou colocar um vídeo lá com dicas e reflexões para tu esperar um término. É de grátis, tá? Só tu comentar aqui, novo, tá? Só que, claro, de novo, o que eu falei? Nos desafios, gente, eu vou dar dicas. Eu já trouxe aqui que o que realmente vai te ajudar a sair desse término é trabalhar o teu mundo emocional, que é o que eu vou fazer lá no workshop, tá? Mas eu diria, faz as duas coisas. Entra no desafio, fica lá bebendo de graça, vou estar te dando 10 dias esses conteúdos para te ajudar. Pode pagar no cartão de crédito? Sim. Pode parcelar em 12 vezes de R$11,00, tá? Entra lá, faz o desafio de 10 dias, vai para o workshop investindo só R$ 97,00. Vai ter 10 dias de desafio, mais um workshop de 5 horas. Eu tô assim, ó, é um projeto social isso, tá? O meu trabalho da mentoria avançada, quem sabe, é um valor muito mais alto, tá? Porque eu invisto caro em autoconhecimento. Estudo no exterior, com ótimos professores. Então, se fizer esse pacotinho aqui, ó, eu duvido tu não atravessar esse término com muito mais consciência sobre tudo e mais leveza, tá? Porque o ponto é esse, com mais consciência, entendendo o que te faz, o que está acontecendo, entendendo quando o meu ego me joga para um lugar que não é interessante, não, só um pouquinho, não vou dar voz para isso, eu vou sustentar e entregar essa dor, vou viver esse luto, vou sentir isso, porque esse é a postura correta diante disso. Porém, eu não quero esperar, eu quero restaurar e continuar com a pessoa. Então, não tem problema nenhum. É para ti também, tá, Alan? O que a gente vai fazer nesses trabalhos é te reorganizar internamente. Inclusive, esse desligamento energético que eu falei para vocês, esse não tem nada a ver com tu ficar ou não com essa pessoa, tá? Seria ilusão nossa achar que eu tenho o poder de definir o futuro de vocês. O desligamento energético, ele faz uma limpeza num nível energético de tudo no passado que tu tem com essa pessoa que não está resolvido, sabe? Que está meio que bagunçado. Então, quando tu faz esse desligamento energético, ele inclusive, se o destino de vocês é ficarem juntos, ele inclusive aumenta as chances de vocês voltarem. Por quê? De novo, a existência quer que vocês encontrem um equilíbrio. Os relacionamentos acontecem, quanto mais equilibradas estão essas duas pessoas, mais chance disso aqui ter sucesso. Quanto mais desequilíbrio, mais briga, mais guerra, mais conflito, mais término. Adorei você, ele terminou na sexta-feira e eu já estou no estágio da tristeza. Ótimo, te entrega ela, sente essa tristeza. O tempo que for, tu não vai morrer, tu vai sair daí mais forte. Ok, meus queridos? Vai ter live no domingo que vem. Não sei sobre o que, mas vai ser sobre superação de término, não sei exatamente o que eu vou trazer. E é isso. Nos vemos amanhã dentro do WhatsApp, tá? No início do desafio. E quem já se inscreveu, nos vemos no dia 6 de setembro. Aí sim, gente, a live aqui não é nada perto do que eu vou entregar lá. Ok? Um abraço na alma de todos vocês e até breve.